trás, 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 depois trás. Olha, toma lá, mas depois trás. É o que dá, é o que há. Não, vamos explicar desde já que o Hugo pediu uma caminha musical Pedi mesmo em cima da não é? hora, disse assim, arranja-me uma música Ao do Emanuel. Japão. Mas disse assim, mas não quero uma daquelas coisinhas, daquelas E o tuas Emanuel, coisinhas, não é? relembrando os seus períodos de geisha, foi-nos buscar esta cítara que penso que nos chega da Irlanda. Estou a brincar, mas é uma bela música japonesa. Bem, vamos lá. Bora lá. Neste dia, em 1912, Sim. morria em Tóquio, aos 59 anos. Novo, tão novo. Foi trem-bala. Pá! Pumba! Quem? O imperador Meiji do Japão. Meiji, tenho que te explicar que é um nome póstumo, portanto que é um nome que lhe deram depois de ele ter morrido. Os nomes na Ásia, sim, os nomes tanto na China, também em algumas culturas asiáticas, não é uma coisa estanque como no Ocidente, recebes um nome à nascença E levas com ele para a campa. Sim, e sobretudo um imperador, mas também outras pessoas. O nome vai variando ao longo da tua vida. Nasces com um nome, depois é dado outro nome a uma certa altura da tua existência, depois tens um nome de reinado e, no caso dos imperadores, recebem um título, um nome póstumo, são tratados por outro nome, que geralmente é o nome da era em que governam. Eles têm um sistema diferente, apesar de, em termos internacionais, usam os anos que o resto do mundo usa, mas eles dividem o tempo por eras, que corresponde a um reinado específico. E Meiji foi beneficiado com essa troca de nome ou não? No teu Foi porque entender? Meiji, que já vamos ver a seguir, é talvez das mais importantes eras do Japão, seguramente do Japão moderno e até da história geral do Japão. Ele tinha o nome Mutsuhito, que não é usado jamais, nem sequer na história, ele usava apenas era o nome que ele assinava. Também é giro, Mutsuhito. É um desenho animado, não é? É um bocadinho, sim. Coitado. Espero que ele não te apareça hoje à noite. Ele nasceu, dizia eu, em 1852, também em Tóquio, e era filho, imagina tu, do imperador do Japão anterior. Não. É verdade, isto são sempre os mesmos, isto está tudo comprado. Está sempre tudo É só comprado. cunhas e compadrios. É mesmo, uns são filhos. Até no Japão, às vezes pensamos que é só cá, mas não. Tu pensavas que vinha aí uma história de superação, sim. rags to riches, sim. Olha, como umas Começou, origens muito humildes. exatamente. Filho da mulher da fruta e tinha chegado a imperador. Não. Já era de lá. Desilude-me já vinha assim de casa. E tu dizes assim, então deve ter nascido num palácio, não é? Sim, num palácio dos bons. Mas aí enganas-te, nasceu numa barraca. Imagina as voltas que o mundo dá. E a caminho que era do palácio, tradição. Não, era tradição. Era considerado, em termos religiosos, que o nascimento de uma criança é uma coisa que polui as energias, não é. Depois precisa de uma cerimónia de purificação. E então o que faziam era, os bebés nasciam em estruturas de madeira construídas no jardim. As senhoras, as mães iam achar muita graça a essa brincadeira. Agradável. Depois era tudo mandado abaixo em lenha, em forma de lenha. Enfim, pouco se sabe da sua infância. A família imperial é, até hoje, envolta num grande mistério. Praticamente não saíam de casa. Aliás, o imperador governava a partir de casa e não saía agora de casa. Casa tem gente, é tudo em bom. Mas há alguns biógrafos que dizem que o miúdo tinha uma saúde frágil, como aliás quase toda a família imperial japonesa, com graves problemas de saúde por causa da consanguinidade. É que a mãe era também a sua avó, o pai também era tio direito e eram primos precisamente do avô, que só tinha um. Estou a exagerar um bocadinho. E também comiam pessimamente, tinham muitos problemas de saúde, comiam muito mal, por motivos religiosos. O imperador é também uma figura religiosa e comem muito pouco, só arroz, portanto tinham imensos problemas e ele tinha beriberi, que é uma doença, no fundo, olha, ter crescido em Tóquio ou em Lebelho do Mato era praticamente a mesma coisa. A taxa de mortalidade, aliás, entre os príncipes, ele teve vários irmãos, só ele é que sobreviveu, e dos 5 imperadores anteriores, nenhum passou dos 40 anos de idade. O pai morre precisamente. Olha, mas antes disso partiu uma perna, não é? Mas o pai morre exatamente quando tem 36 anos e o nosso miúdo tem 15 e
Lá vai ele. ao trono como imperador, aos 15 anos. Ok. Ainda a gente andava aí a andar de bicicleta e a tocar às campainhas e já este miúdo... Foi uma espécie de Dom Sebastião lá do sítio, não é? É verdade, com 15 aninhos precoce. já lá está. Vamos então dar uma rapidinha, André, pela história do Japão. Vamos. O Japão, como sabemos, é uma ilha com uma longa história e é governado desde tempos imemoriais por imperadores. Alguns deles são mitológicos, portanto, aliás, eles acreditam que são descendentes de um deus e, portanto, têm um estatuto divino. Mas documentados com registros mesmo históricos, existe uma linhagem de imperadores que é a mesma que lá está até hoje, é das linhagens mais antigas do mundo, desde o século VII. O papel do imperador é que foi variando ao longo do tempo. Há umas alturas em que tinha de facto muito poder e outras que era uma figura mais decorativa. E era assim desde 1190, mais ou menos desde a fundação de Portugal, que o imperador no Japão tinha uma figura só decorativa e era governado na vida real por centenas, 180 pequenos grupos com senhores feudais, não é? Com exércitos particulares que governavam aquilo tudo de uma forma muito partida. Além disso, tinham desde o século XVII, portanto, da nossa era, não é? Uma política de isolamento total, uma coisa chamada Sakoku, que fechou o Japão sobre si mesmo. Não tinham qualquer relação nem de comércio, nem de nada. Viviam naquela ilha completamente fechados. Era uma lei que tinham. E isto vai durar até 1853, o reinado do pai do nosso morto, quando os americanos e outros povos ocidentais lá chegam e dizem assim: agora acabou. E forçam o quando os americanos externo. Descobriram o Japão, não é? Exatamente. O Japão. E não só os americanos, mas é um americano que vai... Os holandeses também foram para lá, não foram? Sim, e eles forçam... os primeiros ocidentais a lá chegar foram os portugueses. Sim. E houve trocas comerciais. Mas, Deixa lá puxar a brasa à tua sardinha. Sim, neste mas caso. isso é anterior, no século XVI. Eles depois, por causa exatamente dos ocidentais lá começarem a fazer viagens marítimas, decidem, porque acham que os ocidentais podiam estragar a sua cultura, fecharam completamente e era proibido lá chegar. Até que os ingleses, os americanos, etc., dizem não, agora, e forçam o Japão a abrir os seus portos ao comércio internacional. E isto vai dar início a um processo gigantesco de transformação do próprio Japão. Para já, acabam estes tais pequeninos reinos feudais e voltam a centralizar tudo na figura do imperador. Acabam com os samurais, sim, todas essas coisas históricas que nós temos ideia do Japão. Na verdade, acaba o regime feudal, que eles ainda viviam no regime feudal, já na metade do século XIX. Este período chama-se a Restauração Meiji, que leva exatamente o nome desta era e depois deste imperador que falamos hoje. Eles vão se inspirar no modelo ocidental, mas o Japão, já no reinado do nosso morto, vai ganhar um governo central, uma Constituição, um Parlamento, mas também não só uma rede de transportes, de comunicações, enfim, vai chegar, no caso não ao século XX, mas ao século XIX, que era onde viveu, estradas, o caraças, como eu te disse há pouco, estradas e o caraças, mas também uma população mais educada, sempre a dizer muito obrigado, faz favor, abrir a porta, não, claro, com instrução, portanto, aprender a ler, aprender a escrever, a cantar, a usar o karaoke, a acompanhar as letras já precisamente no karaoke, mas mais importante do que ter as pessoas com boas condições de vida foi o impressionante desenvolvimento industrial e tecnológico, que é muito mais importante do que as pessoas de facto viverem melhor. Não apanhaste esta gracinha que eu tinha feito. E o Japão, mas em muito poucos anos, transforma-se numa potência industrial. Como sabemos, hoje é a terceira economia mundial, mas só há muito pouco tempo ultrapassada pela China. Foi a segunda economia mundial, que é impressionante. Em muito pouco tempo, o Japão lá chegou, e tudo começa aqui na era Meiji. Quanto ao nosso imperador, ele morreu, o primeiro desde 1500 a passar os 50 anos de idade, e com um reinado de 45 anos, um dos maiores da história. Aliás, só é ultrapassado pelo seu próprio filho. O New York Times escreve, muito curiosamente, quando ele morre, que o enterro era a imagem perfeita do Japão. Ou seja, precedendo-lhe à sua frente estava o velho Japão, como muito tradicional, e atrás de si vinham já carros, tudo isso que era impensável antes de ele ter subido ao trono. Todas estas grandes transformações vão fazer surgir o orgulho nacionalista japonês, com resultados menos fixes. Depois, no reinado do neto, o Hirohito, o tal orgulho e a política expansionista vai fazer com que o Japão se alinhe na guerra ao lado dos nazis. Vão ser travados, neste cenário da Segunda Guerra Mundial lá na Ásia, por um dos mais traumáticos acontecimentos militares da história, a primeira e até agora única vez em que no caso duas bombas atómicas, vão ser usadas. Só nesses ataques morreram 200 mil pessoas, que fazem parte das
3 milhões de japoneses que morreram durante a guerra. Depois os japoneses, os aliados, aliás, tomam conta do Japão, porque ganharam a guerra, decidem não depor o imperador, que já não era ele, era o neto dele, Sim. o Hirohito, que estou a falar. Disseram, isto é a melhor ideia de manter, senão isto ainda vai tudo com o Para não galheiro, descambar, para não sim. descambar, mas acabam com todo o regime imperial, a nobreza, todos esses privilégios associados a essa classe, e obrigam o Hirohito, que é completamente imprecedente, unprecedented, sem precedentes, a dizer na rádio, é a primeira vez que os japoneses ouviram a voz do seu imperador, que não saía, como eu disse, do palácio sequer, e ele diz num discurso: eu não sou um deus, sou uma pessoa de carne e osso, que é um trauma grande para o Japão. E pronto, olha, disse: olha, não sou um deus, peço imensa desculpa. Hoje o Japão, peço imensa desculpa, mas olha, é o que tem que É dizer. o que temos. Hoje o Japão é o único país do mundo que continua com o imperador, no caso o Naruhito, que é o 126º em linha reta imperador do Japão. E desejo o André e eu que Deus o guarde por muitos e bons anos. sim, Nós sim, gostamos sim. muito de o ver Muito dele. trabalhar. O imperador Meiji morreu faz hoje 109 anos. Vamos todos morrer Pá, e já... com Hugo van der Ding. Isto, 1400 anos de história, aqui em 7 minutos, eu estou pronto para... Vou tomar um duche e vou para casa. então, olha, vai Isto para dentro. muito cansado. Eu percebo. And the Lizard Wizard. E Com com isto isto, há uma coisa. com isto faltam 13 minutos para as 9. Sim, tirei apontamentos, tenho aqui os meus papéis, olha. Muito bem. E agora vou estudar para casa. Quem é que morreu o nosso morto hoje? Há mais de 100 anos. Mais de 100 anos. 108, 103. 109, 109. Foi quantos? 108 ou 103? 109. Muito bem. É só fazer as contas. Shamika said I had potential.